Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo 17. Não só no tempo de Jesus, mas no tempo da história bíblica, sempre o povo desejou receber milagres, viu? Não só no tempo de Jesus, mas nós vamos aprender também o caminho para recebermos esses milagres. Lucas capítulo 6, versículo de número 17. Quando você achar, você diz amém, eu sei que você achou, tá bom? Então vamos lá, vai me acompanhando. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judeia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Você acredita que isso acontecia? Você tem que entender que a fonte dos milagres não cessou, viu? Não cessou. O Senhor continua tendo poder para fazer milagres para todos os que estão aqui ouvindo essa palavra. Todos, não importa a gravidade da situação. Pode ser contra um diagnóstico, pode ser uma situação difícil dentro de casa. O Senhor tem um milagre para você. O que nós temos que entender? Nem todos os milagres foram registrados. Por isso o evangelista João, por favor, confira comigo em João 21. Ele vai deixar esse registro para nós, que é também uma preciosidade sobre os milagres. João 21, versículo 25. Veja o tamanho do poder do Deus que nós servimos e iremos invocar aqui, por esta palavra. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas, das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Mas antes de cada pessoa receber um milagre de cura, de libertação, de provisão, um milagre que até desafiava a morte, pois tem esses milagres que desafiam a morte, todos se ajuntavam para ouvir a palavra de Deus. Quem aqui está interessado em ouvir a palavra de Deus? Existe um milagre hoje para nascer em sua vida. Ninguém vai sair daqui de mão vazia, viu? Todos vão sair tomando posse do milagre que esta palavra vai liberar. Amém? Então eu vou reler o verso 25 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém. Você acredita nisso? Além do que está escrito, tem milagres já sendo preparados para você. A sua vida não vai ficar vazia, vai se encher dos milagres do Senhor Jesus. Crê nisso? Então, por favor, desocupe as suas mãos e da melhor forma que você puder, aplauda o Senhor. E para melhorar ainda mais, abra a boca e glorifique ao Senhor. Isso, abra a boca e diga glória a Deus. Aplauda com fé e diga glória
de dentro da sua alma para fora dos seus lábios. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu e receba este louvor, receba esta adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a bênção, graça, virtude, poder, milagres, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E os que creem, digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. A maior obra que o Senhor Jesus veio fazer, igreja, ela está relacionada à sua alma e à minha alma também. Não existe obra mais importante no mundo espiritual do que a obra de salvação para todos nós. Amém? Essa é a principal obra. Este é o maior dos milagres. Mas isso não pode nos tornar pessoas céticas aos milagres. E até algumas pessoas que, além de ser céticas quanto aos milagres, elas começam a dizer assim: esse tempo de milagre já acabou, só Jesus poderia fazer. E há até pregadores hoje, que muitas pessoas dão ouvidos, e você não deveria dar ouvidos a esse tipo de mensagem, desencorajando a pessoa a crer no milagre. E elas dizem: não tem esse negócio de milagre, você que tem que se esforçar, você que tem que ir atrás, como se o tempo de milagres já tivesse acabado. É verdade que a mensagem de salvação, ela é sempre a coisa principal, porque foi para isso que ele foi escolhido. E eu quero que você, por favor, confira comigo em Isaías 61, por favor. Livro de Isaías, capítulo 61. O versículo é o de número 1. Hoje nós vamos passear na palavra de Deus, então preste bastante atenção para que você não perca nenhum detalhe do que nós vamos aprender aqui, pois o Espírito Santo já está te preparando para que você viva muitos milagres. Amém? Isaías 61, versículo de número 1. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Em algumas traduções está pobres ou humildes, relacionada ao espírito, tá? Não a condição sentimental ou financeira. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? A principal função que o Senhor sempre teve foi entregar uma mensagem, entregar um propósito. Só que depois que a pessoa recebe a palavra, ela mostra para Deus as fraquezas que tem. Ela mostra: Senhor, é essa dor que eu tenho. Meu Deus, é esse problema familiar que eu tenho. Então eu quero que você creia nisso. O tempo de milagres para nós não cessou, não vai acabar, porque a fonte dos milagres é o próprio Deus agindo no meio de nós através da palavra. Sabe por que o povo se tornou cético quanto aos milagres de Deus? Porque o tempo foi passando, esta palavra foi sendo pregada e parecia que nada acontecia. Parecia que esta palavra ficou perdida 650 anos antes de Cristo, até que esta palavra se cumpriu. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 14, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 4,
O versículo é o de número 14. Quando você achar, diga amém. Parece até que estamos lendo o mesmo texto, e realmente se trata da mesma palavra, viu? Faço uma comparação agora. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus congregava, viu? Ele ia à igreja, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, me escolheu para evangelizar os pobres, mansos ou humildes. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É a mesma palavra. Quando Jesus fez isso, ele entrega o livro para o ministro. O que nós entendemos? Que havia alguém responsável que ia passando a palavra para quem fosse pregar no dia. Jesus não pregava todo sábado ali, mas naquele sábado foi com ele. Ele achou aquela palavra, pregou, e quando ele entrega, ele se assenta. Ele se assenta. Só que o povo está todo mundo olhando para ele, porque aquela palavra naquele dia, ela soou diferente. Uma coisa é quando a pessoa fala da palavra de Deus da boca para fora. Outra coisa é quando a pessoa fala a palavra de Deus só com um costume para ela dar um bom dia para a pessoa, como muitas pessoas têm feito. Olha, essa palavra de bom dia para você, como se fosse uma palavra só de autoestima. Outra coisa é quando é o próprio Deus, a própria palavra, abrindo a boca e alcançando a sua alma e o seu espírito. Era isso que estava acontecendo. Quando ele entrega o livro, o ministro fica calado, com o livro na mão. Jesus se assenta, e está todo mundo olhando para ele, porque aquela palavra soou diferente. Não parece só mais uma vez que a palavra foi repetida. Aquela palavra agora tem vida. Se a palavra de Deus for só letras bonitas, se você veio ouvir uma boa pregação e só, a sua vida não vai mudar. Mas quando a palavra de Deus é pregada com poder e autoridade, você sente no teu espírito que é Deus falando com você, que a sua vida vai mudar, que tem algo chegando na sua vida, e é algo bom, viu? São milagres chegando a você. Todos olhando para ele, e não pense que havia a facilidade que nós temos hoje, viu? Nós já abrimos em Isaías 61 hoje, que foi o mesmo texto lido por Cristo. E você que talvez tenha uma habilidade maior, sabe que fica aqui, fica ali. O livro que Jesus leu não tinha capítulos e versículos. Não tinha. Então parece uma coincidência muito grande. Ele está lendo aquela outra palavra, mas não era mais uma palavra, era a palavra de Deus para a alma daquele povo. E mais uma vez é a palavra de Deus para alcançar a sua alma e a sua vida nesta noite também. Quando todos olharam para ele, ele começou a dizer: hoje se cumpriu em vossos ouvidos
esta palavra. Aquilo que era só promessa na sua vida, se prepare, pois você viverá a palavra de Deus. Você está ouvindo a mensagem que salva a sua alma, cura as suas feridas, trata e liberta você e te anuncia um tempo de muitos milagres para o povo da Paz e Vida. Esta é a palavra de hoje e pode glorificar, porque hoje esta palavra está se cumprindo também para nós. Quem crê, diga amém e aplauda forte o Senhor Jesus. Assim seja feito, em nome daquele que tem poder dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. O povo ficou olhando, como pode ele cumprir esta palavra? Jesus vai começar a ensinar o povo que os milagres precisam acontecer, e que o povo não precisa só receber os milagres, o povo precisa ter um entendimento do reino de Deus, porque o povo antes ficava perdido mesmo ouvindo a palavra. Imagina que lástima seria se você estivesse dentro da casa de Deus, mas fora do reino. Tem gente que de tanto ouvir besteiras diz assim: pastor, eu não vou pedir milagre, aí volta para casa doente. Tem gente que acha que não tem direito de pedir um milagre, há um orgulho muito grande. Por favor, ainda em Lucas, abra no capítulo 5 de Lucas, por favor. Você vai ler comigo o versículo 31, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 31. Olha que importante essa palavra de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Se você, quando falar assim, quem precisa de um milagre, você falar assim: ah, eu não, então o milagre não é para você. Agora, se eu perguntar aqui, quem precisa de um milagre de Jesus? Levanta a mão. Então o milagre é para você. Quem disse que não precisa, não precisa de ajuda. Quem disse que está tudo bem, e não é porque a pessoa está profetizando, ela diz que está tudo bem por orgulho. Por orgulho. Quem quer se salvar, entrega a vida para Jesus, aí a pessoa fala assim: ah, não, eu não vou passar essa vergonha, não. Quem quer ter comunhão com Deus, volte para Jesus hoje. A pessoa: ah, não, já me conhece. Quem está fraco na fé, vem se fortalecer. Aí a pessoa cheia de orgulho, ela fala: eu não, o que vão falar de mim? E se por causa da minha situação eu chorar? A cura é para quem reconhece a enfermidade. É a enfermidade que tem que ser reconhecida, porque ela se torna um grande milagre de um testemunho que Deus vai dar uma cura para ela. Agora, se a pessoa dizer assim: eu não preciso, eu me viro, então Deus não vai tratar com ela. Deus não veio tratar perfeitos, e a prova disso é o verso 32 aqui. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Deus não trabalha com perfeitos, querido. Os fariseus se achavam perfeitos demais. E Jesus, que tinha os olhos espirituais abertos, disse que eles eram filhos do demônio. Filhos do demônio, hein? Mas eles se achavam perfeitos demais. Eles falavam: não, qualquer coisa nós faremos uma grande oração para Deus, porque nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: isso não importa, até as pedras podem ser feitas filhos de Abraão. E Jesus não estava falando sobre pedras e rochas, ele estava falando: qualquer pessoa nessa vida pode ser filha de Abraão. Isso não precisa ser orgulho para vocês. E o orgulho é terrível. Imagina você for num grande hospital e você pegar a senha, seja particular ou público, o hospital sempre tem muita gente, né? E quando chegar na tal da triagem,
pessoa perguntar assim: você está sentindo que dor? Aí você fala: não estou sentindo dor nenhuma. Mas teve febre? Também não. Então o que você tem? Não, não tenho nada. Olha, de repente a enfermeira que você encontrar e o horário de plantão que ela tiver, capaz de você tomar uma bronca. Então você está fazendo a gente perder tempo aqui? Tem gente passando mal e você está roubando o atendimento dessa pessoa? Porque emergência não é lugar para quem quer fazer exame de rotina, né? Para quem quer só se consultar com o médico, bater um papo com o médico. A igreja, o reino dos céus que está aberto para nós, é lugar para pecador arrependido, que reconhece as fraquezas, porque Deus tem um milagre de força para fazer em você. Jesus não chamou você porque você era perfeito, mas porque Ele pode aperfeiçoar a sua vida. Tem uma fonte de milagres que vai surgir na sua vida, mas daqueles que dizem: Senhor, eu preciso dos seus milagres. Quem precisa, diga: eu preciso, Senhor. A gente fala assim: eu não vou ficar falando que eu preciso, não. Eu já digo: eu preciso, Senhor. Eu preciso, Jesus. E quando os milagres acontecem, ele tem um propósito espiritual. E Jesus contou isso em João 4, verso 48, por favor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 48. Veja o que ensinou Jesus sobre os milagres. Então lhe disse Jesus: se não virdes sinais e milagres, não crereis. O milagre faz parte até da conversão de muita gente. Você lembra quando Pedro estava em dúvida no meio de uma tempestade? Ele disse: Senhor, se és tu, porque eu estou duvidando. Ele assumiu que estava duvidando. Se és tu, é uma pergunta. Manda-me ter contigo. Jesus falou para ele: então vem. Jesus não precisava provar nada para ninguém e não precisa provar para nós. Mas ele está falando: eu vou fazer um milagre na sua vida e a sua fé ficará mais firme, você vai crer ainda mais no reino de Deus. A vida cristã precisa ter milagres. Por isso que muita gente se diz crente em Jesus, mas se diz descrente nos milagres, porque nunca viveu um milagre. Quem já viveu algum milagre aqui com Deus? Você só não conta, né? Semana passada a gente colheu o testemunho. Eu só pego você agora, né? Mês que vem você conta, viu? Pode ser? Aí, ó, já ninguém mais viveu o milagre, ó. Poxa vida, você não ajuda, hein? É para o povo crer. Por isso nós glorificamos o nome de Deus. Olha, aconteceu isso. Hoje subiu uma senhora aqui, ó, com 2 exames nas mãos. Ela contou rapidinho, porque a gente nem gravou hoje. Ela falou: pastor, isso aqui é um exame. Nódulos calcificados. Era esse o termo que estava lá. Câncer. Pastor, depois de um mês, esse é outro exame. O nódulo sumiu. Jesus operou. Ninguém mexeu. Foi o próprio Deus que pôs a mão. Isso fortalece ou não a nossa fé? Isso nos edifica. Porque se não houver sinais, não tem poder de Deus. Se a pessoa fizer a campanha e nada acontecer na vida dela, nem na vida espiritual, nem na vida sentimental, nem na vida financeira, nem na saúde, fica difícil acreditar que essa fonte de milagres ainda existe. Para você entender isso, abra em João agora, no capítulo 20, no versículo de número 30. E nós já vamos conferir depois algumas categorias dos milagres. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Quem achou, diga amém.
Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste. Quantos estão escritos? 35. E você tem o dever de conferir, você não precisa acreditar só na minha informação, você pode conferir, são 35 milagres. Dos 35 milagres, não pense que o critério foi, escreve qualquer um, escreve o que vocês lembram. Nós estamos falando do Evangelho. E se falamos do Evangelho, nós estamos falando da palavra, não tem coincidência, tem propósitos. Os 35 estão escritos porque eles têm categorias, eles se dividem em categorias. E o que mais Jesus fez é o que mais as pessoas precisavam. E nós faremos um comparativo para ver se é o que o povo continua precisando nos dias de hoje. São 5 categorias. Na primeira categoria, são 18 milagres de cura. Essa é a maior, tá? Pode perceber quantos não foram curados dos pés, dos olhos, das mãos, muitas curas. Tem gente que foi levantada depois de ter febre, enfim, foram muitas curas. Nós encontramos 18 no Evangelho, provando que um dos grandes problemas da sociedade sempre foi a luta contra a enfermidade. Você já foi numa UTI de um hospital? Sabe como funciona a UTI? Quem já trabalhou sabe até melhor do que eu. Assim que um leito se esvazia, rapidamente esse leito já é preparado para o próximo. E mesmo que você diga, pastor, é um descaso público, eu até concordo em partes com você, mas poderia ter o melhor governante no mundo, com maior investimento. A enfermidade sempre foi uma grande vilã para o ser humano. Mesmo que haja a melhor estrutura hospitalar, existem enfermidades mais severas, outras mais leves, outras letais, e tem enfermidades que até hoje os médicos nem sabem combater, bactérias, vírus. E mesmo que a pessoa receba uma alta, graças a Deus ela venceu aquela doença, o tratamento vingou, já tem outro para entrar ali. E se ela não venceu e for a óbito por causa da doença, já tem outro ali, imediatamente a cama é limpa, o lugar é novamente feito para receber mais um. Tem gente que frequenta só o hospital público e diz, esse é o problema do hospital público, pastor. Mas tem gente aqui mesmo que deve ter convênio, e sabe que os hospitais particulares também estão assim, tão cheio quanto os públicos, tão cheio quantos. 18 milagres de cura, porque um dos grandes males da sociedade é a doença. Na segunda categoria, eu achava que era libertação, até fazer a reflexão, mas tem uma categoria antes, são 6 milagres de provisão, uns de dívida, outros de alimentação, milagres relacionados à prosperidade, provando que esse milagre ele vem para resolver um problema de miséria, de escassez, que faz o ser humano também sofrer. A terceira categoria, esta sim é de libertação, são 5 milagres de libertação. Tinha gente dentro das sinagogas que o diabo estava montado literalmente nas costas da pessoa, e a pessoa ia na igreja, devolvia o dízimo, fazia as orações, participava das festas judaicas, mas Satanás estava aprisionando a pessoa, dentro da igreja, na Santa Ceia,
Judas ficou possesso. Por isso que você tem que ter temor na Santa Ceia, viu? A Santa Ceia é uma reunião extremamente espiritual, porque foi na Santa Ceia que o diabo se apossou em Judas. Jesus uma vez foi buscar um homem dentro de um cemitério, porque o diabo já estava acabando com a vida dele. E quantas pessoas não estão com a sua vida precisando de libertação? Mas algumas com orgulho, ela fala, não preciso não, isso é coisa da vida. Como nós até falávamos nas últimas semanas, a ascendência, ela explica muito os problemas da descendência. A ascendência é para trás de você, a descendência é depois. E às vezes maldições que estão presas lá no passado, está condenando o presente e o futuro da pessoa. Por isso que Jesus operou 5 vezes com milagre de libertação. Tem mais uma categoria, é a quarta. São 3 milagres operados na natureza, não foi operado diretamente na pessoa, foi na natureza. Com o vento, deu ordem para o mar, para o rio, porque alguns mares que chamamos, por exemplo, o Mar da Galileia, é um grande lago. Não é um mar de verdade, mas foi operado na natureza. Jesus operou 3 milagres na natureza. E a quinta categoria que nós separamos assim, foram 3 milagres, onde a morte foi desafiada e ela foi vencida. Você percebe que a quantidade é bem menor do que a cura? Bem menor, porque o milagre de ressurreição, ele não acontece de qualquer maneira, porque a gente não quer perder a pessoa, não é assim que funciona. Você já viu algum morto ressuscitar? E se vê 1 ou 2 vezes, vai ser a coisa mais rara. Porque não é comum este milagre, não é comum, já estou lhe avisando. O milagre de cura pode ser mais comum. O que nós aprendemos com o propósito desses milagres? Se o seu corpo ou a sua alma estiver enferma, o Senhor tem um milagre, com certeza, para curar você. Se você estiver necessitado de qualquer coisa, Ele é o Deus da provisão, irá fazer um milagre para prover para você. Se a sua alma estiver presa, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até se você precisar que Deus faça chover, Ele dá uma ordem no mundo espiritual e a natureza obedece. E se a morte vier a você, o Senhor tem poder até para ressuscitar os mortos. Creia, o que você precisar, o Senhor proverá de milagres a você. Não importa a dificuldade, o tempo. Tem gente que recebeu milagres 38 anos esperando. A mulher que ficava encurvada estava presa há 18 anos. E quando encontrou Jesus, o milagre aconteceu. Você está encontrando Jesus hoje, porque você está encontrando a palavra dele. E se você crer, tudo é possível ao que crer, e aquele que crer verá a glória e os milagres de Deus em sua vida também. Quando João diz, existem outros milagres, ele estava dizendo, podem acreditar. Existem muitas coisas para acontecer, mas não se esqueça, o milagre é para fortalecer tua fé. Por favor, João capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todo milagre é para te aproximar de Deus. Uma mulher conseguiu um milagre se arrastando, fraca, com medo até de ser pisoteada. Quando ela recebe um milagre, Jesus pergunta, quem foi que me tocou? E começa a procurar, já sabendo que era ela, mas ele queria que ela
se apresentasse. Quando ela se apresenta tremendo, pensando que ia tomar uma grande bronca ou muitas pedradas, devido à condição que ela se apresentou, Jesus olhou para ela e disse: filha, vá em paz, tua fé te salvou. Porque todo milagre é para que você tenha a salvação mais perto de você. Tua fé te salvou, seja curada para sempre deste mal, isso nunca mais vai te atormentar. Como você acha que saiu a fé desta mulher depois de receber esse milagre? Nenhuma pessoa que recebe um milagre fica do mesmo jeito. Você já encontrou uma pessoa que recebeu um grande livramento? Ela agora dá valor à vida. Mesmo que as outras pessoas não entendam, ela fala: eu já passei por isso. O milagre, a situação que foi resolvida, que foi transformada, traz o temor. Nós recebemos os milagres pela fé na palavra e a fé em Jesus Cristo. E não pense que o milagre que hoje Ele te dá não custou nada. Hoje você não paga pelo milagre, mas Ele pagou pelo milagre. Por favor, para fecharmos, Isaías 53, verso 4. Isaías 53, versículo de número 4. Acharam? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, oh glória. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Às vezes a pessoa faz uma oração e ela recebe o milagre. E como ela não tem noção do preço que isso custou, porque normalmente o que algumas pessoas recebem de graça, elas tendem a não valorizar. Mas o que você recebe de graça, alguém pagou. Sim ou não? Alguém pagou. Até porque na vida não existe nada de graça. Alguém pagou. Seja espiritual ou seja físico. Essa lei se aplica para tudo na vida. Eu recebi de graça. Alguém pagou, querido. Alguém está pagando por aquilo. Jesus não é como muitos do mundo que você encontra por aí, como deuses no mundo, que a pessoa às vezes está com uma dor aqui, aí o Deus diz que vai curar, o guia diz que vai curar, faça isso, me dê aquilo, aí tira a dor daqui. Quando dá um mês a pessoa está com a dor aqui, ó. A daqui foi curada, mas na verdade não foi curada, só foi transferida. Aí a pessoa ganha às vezes na vida financeira e perde terrivelmente na família. O diabo dá com uma mão, ele oferece o suborno espiritual com uma mão, e quando a pessoa menos percebe, ele arranca com as duas garras que tem. E a pessoa fica presa naquilo, pagando o preço como se fosse um karma. Não, é que você tem que sofrer. Isso daí é para você evoluir espiritualmente. Isso daí é para você alcançar uma mediunidade maior. E muitos estão escravizados com isso. Jesus não deixa em você. Ele arranca de você. Ele toma a sua dor. Ele toma a sua enfermidade.
Ele toma e quebra todas as maldições. Ele diz: eu já paguei este preço por você, agora receba isso de graça. Antes você não tinha direção, agora eu te darei um caminho aberto, e neste caminho tem salvação? Tem, mas tem muitos milagres de Jesus para a sua vida também. Este caminho está aberto para você. Antes cada um cria na sua religião. Pastor, é que eu fui criado assim. Pastor, é que eu aprendi errado. Agora Jesus se posiciona como o seu Deus e diz assim: então eu vou te mostrar o caminho certo. Eu vou dar os milagres que você acreditar e tomar posse na minha palavra. E no final de tudo, vou dar o maior dos milagres, a salvação eterna para vocês. Quem crê nesses milagres de Jesus? Então, por favor, fiquem de pé. Sabe o que está escrito? Depois de todo esse sofrimento aqui, Jesus olha para o seu penoso trabalho, para a sua posteridade, pelo que ele fez, e ele se alegra, porque tudo que ele deu, e ele deu o seu tudo, para arrancar dor, enfermidade, continua funcionando por intermédio da sua palavra e da fé que temos nele. Só que eu quero que você entenda uma coisa: nós nos agradamos e nos alegramos pelas bênçãos e milagres. Você não vai encontrar no Evangelho Jesus comemorando o milagre. Você vai encontrar Jesus se retirando depois de milagres, indo orar, ficando alguns dias. Você vai encontrar Jesus fazendo milagre a cegos e dizendo assim: não conta para ninguém não. Vai curar leprosos e Jesus falou assim: não conta para ninguém não, só vai lá na igreja, você vai congregar agora, oferece a oferta, mostra-te ao sacerdote e vai em paz. É claro que isso não parava um povo que contava, né? Porque o próprio povo que via o cego de nascença, o paralítico, o próprio povo perguntava: você não era paralítico? E aí não tinha como negar: foi Jesus que me curou. Mas o próprio Cristo não comemorava milagres. Ele não comemorou nenhum milagre, não porque ele não se agradara dos milagres, é porque o que Deus comemora é muito maior. Está escrito que Deus faz uma festa no céu. Há uma festa diante de Deus quando um pecador se arrepende e que estava desgarrado, volta e fala: agora eu vou ficar firme com Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha alma. Jesus não vai brincar com as suas mazelas como Satanás tem brincado com muita gente. Muita gente está debaixo de um jugo pesado de Satanás. É curado, entre aspas, de um lado e fica doente do outro. Ganha aqui, mas perde terrivelmente dali, e alguns até a alma estão comprometendo. Porque se o intuito do Senhor é fazer de tudo para você se salvar, o intuito de Satanás é fazer de tudo para que você se perca. Esse é o intuito. Esta é a guerra espiritual que estamos. O preço pelos seus milagres já está pago. Não pague por milagre. Não faça barganha da fé, de jeito nenhum. Plante para colher, mas não pague por milagre. Tudo está pago, até a sua alma. Agora você que precisa entregar sua vida para Jesus, para que Ele faça ainda mais por você, é uma atitude que você tem que tomar e confessar diante da igreja, para que Ele confesse diante de Deus que Ele é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua alma. Depende de você, é pelo bem da sua alma. E nós sempre pregamos e falamos com veemência sobre isso, porque nunca sabemos quando será a última mensagem. Nunca sabemos. Nunca sabemos. Eu preguei hoje de manhã
como a última mensagem. Preguei à tarde, como a última mensagem. Estou pregando à noite, do mesmo jeito. Nós estamos projetando fazer uma campanha nos próximos dias, sim. Mas e se Jesus vier? E se Jesus nos chamar? Então não haverá campanha. Haverá prestação de contas. E a oportunidade que foi aproveitada, ela será comemorada na eternidade. Isso sim. Agora a chance que foi perdida, ela será lamentada para sempre. Eu prefiro me alegrar com a salvação. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. E eu quero fazer isso hoje, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você hoje receba o maior dos milagres, o milagre da salvação na sua vida. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu me afastei. Às vezes nós falamos com as pessoas que estão afastadas, ela fala assim: pastor, eu me chateei com a pessoa. É como nós tentamos sempre pregar o perdão entre os irmãos. Então cadê essa pessoa? Procura ela, vamos juntos aqui pedir perdão uns para os outros, para nós continuarmos salvos. Aí a pessoa diz: mas essa pessoa já nem está mais na igreja. Mas o dano do afastado permanece, porque ele não voltou para Deus. Querido, que você alcance uma fé tão firme, que ninguém te separe do amor de Deus, que nenhuma situação difícil, que mesmo que o inferno se levante, que nada te separe do amor de Deus em Cristo Jesus, que nada, porque Jesus nunca nos decepciona, nunca. Se você estiver firme com Ele, ninguém te separa da presença dEle. Com Ele, se estiver firme com as pessoas, aí fica muito difícil você manter a caminhada até o fim. Talvez ficou para você, mas você tem chance de voltar, de se reconciliar com Jesus. Pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus. Eu me afastei. Será que Deus me aceita? Eu tenho certeza que sim. Se você está afastado ou afastada, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você volte para a presença de Deus, volte a congregar, porque até Jesus congregava, até Jesus deixou o exemplo. O Pai ainda está te esperando de braços abertos, mas depende de você. Pastor, eu preciso voltar para Jesus. Então volte para Jesus. Antes de eu pregar aqui, um pastor amigo meu mandou um vídeo de uma pessoa criticando quem faz apelo. Essa pessoa que critica, primeiro ela não conhece o Senhor. Depois ela não conhecer o Senhor, ela não conhece nem o Mobral da Bíblia. Porque Jesus falou que o que você faz publicamente, Ele fará por você diante de todos no céu. E ai de nós, se ficarmos com medo às vezes da cara feia, às vezes a pessoa que até vai embora, ai de nós. As chances são dadas todos os dias. E mais uma vez, todos aqui disseram que já estão firmes com o Senhor. Amém? Todos aqui estão firmes com o Senhor? Agora eu gostaria de fazer uma oração antes de nós prosseguirmos. Para você que está firme em Deus, mas você está fraco na fé. Porque de fraco na fé para desviado na fé é só mais um passo. Quando é que você vence a fraqueza? Quando você confessa a fraqueza. Quando você diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, fraco na fé. Só o Senhor pode me fortalecer. Paulo, que era um homem de Deus, dizia: quando eu penso que estou fraco, é aí que eu fico forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Então às vezes a pessoa fica reprimida, dizendo assim: o que vão dizer
pouco importa, querido. Na hora de fortalecer tua alma, conselho de ninguém fortalece tua alma. Tapinha nas costas de ninguém, dizendo, fica tranquilo, vai resolver. Isso não resolve para a nossa alma. Quando precisa resolver um milagre na alma, só o Senhor pode fazer. Tem alguém aqui que está fraco ou fraca na fé e quer receber essa oração? Se é com você, sai do teu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar. Você não vai ficar sozinho nessa batalha não, isso. Pode vir aqui diante do altar. Vamos pedir forças para Deus. Amém? Sabe o que nos atrapalha? É só o orgulho e a atenção que nós damos para o que os outros vão pensar. É isso que nos atrapalha. Os fariseus viviam uma vida, igreja, de aparência. Quando eles iam orar, para eles dizer que a oração era forte, eles faziam longas orações. Longas orações. Quem olhava dizia assim, meu Deus do céu, esse homem de Deus, olha, ele faz uma longa oração. Aí Jesus falava, a oração de vocês não passa nem do teto, porque não tinha verdade neles. Eu aprendi com Deus, mesmo vencendo o orgulho, porque eu tive que vencer o orgulho para fazer isso, que quantas vezes fosse preciso de vir à igreja. Eu lembro que teve uma época que as minhas batalhas espirituais eram tão grandes, que eu passei quase um ano, toda vez que o pastor falava, eu vinha na frente. Pastor, o senhor não ligava para o que os outros iam julgar? Claro que não, na hora de fazer um milagre, ninguém vai fazer por mim. Na hora que eu precisar de uma provisão que mãos humanas não podem dar, ninguém vai fazer por mim. Então eu aprendi a fazer isso com Deus. E até mesmo o pastor falava, eu até peguei isso com ele na época. Ele falou, eu também aproveito e quando vou me fortalecer, eu vou lá também e peço para Deus força. Porque quem cuida está de pé, igreja. Tome muito cuidado para que não caia. Às vezes a pessoa que está apontando o outro fraco hoje, amanhã é ela que cai naquela fraqueza, porque ela não vigiou. Amém? Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado.